Certa vez um perito da lei chegou perto de Jesus em Mateus capítulo 22 e perguntou para ele: me diz aí, Jesus, quais são os maiores mandamentos? E eu creio que essa palavra perito da lei não está ali à toa. É para dizer que ele sabe quem ele é e sabe qual é a propriedade daquele camarada. Ele conhece os 613 preceitos do Antigo Testamento, que estão lá compostos na Torá. Nessa parte da pergunta que ele faz a Jesus, ele quer que Jesus possa validar um e, consequentemente, invalidar o outro. Jesus dissesse: não cobiçarás, é o maior mandamento. Ele diria: então eu posso matar. Se Jesus dissesse: não adulterarás, é o maior mandamento, ele diria: então eu posso desonrar meu pai e minha mãe. No fundo, o que ele está querendo é que Jesus fosse pego em alguma da sua fala. Jesus, de maneira muito simples, sem ser simplista, sem ser simplória, ele olha para aquele homem, para toda a comunidade de pessoas que está diante dos olhos dele e diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso traz para a gente a real percepção do que é pecado. Você pode dizer: mas por quê? Por que é a real percepção sobre pecado? Simples. Porque pecado nada mais é do que alienação. É quando você está divorciado do outro, quando você, consequentemente, divorcia-se de Deus e também divorcia-se de si mesmo. Como é que isso acontece? Não há possibilidade de imaginar uma pessoa que diz: hoje eu tive um encontro pessoal com Deus. E ele diz: e esse encontro tem sido um encontro cotidiano. E essa pessoa não muda suas práticas cotidianas nos seus relacionamentos com o outro. Não existe essa possibilidade na harmonia em relação ao Evangelho de Jesus, a boa notícia anunciada por Jesus. Porque a boa notícia anunciada por Jesus é o entrelaçamento de pessoas que um dia se divorciaram porque o seu individualismo, a sua soberba, o seu orgulho falou mais alto. E aí, naquela história de que farinha pouca, meu pirão primeiro, a gente não tem como ficar imaginando, pensando, cuidando, tendo empatia pelo outro. A gente está preocupado com a gente está preocupado com o nosso universo pessoal. E essas pessoas de universos pessoais são pessoas que vivem na tremenda solitude da existência. Minha gente, quando a alienação pega você, a alienação ela te torna um zumbi. Ela faz você estar de um lado para o outro, achando que se move e no final das contas move-se, mas sem nenhum objetivo, nenhuma meta, não se chega a um lugar. Por isso, a tradução mais recorrente para pecado é errar o alvo. É quando você perde a meta, quando você perde o objetivo. É quando há um distanciamento ontológico. E eu vou explicar um pouco isso. É aquela questão de que você não sabe mais quem é o seu ser, quem você é. Você perde essa ação de essencialidade para viver nos campos e nos âmbitos da superficialidade. A superficialidade fala alto. Quando Mário Vargas Llosa escreve o livro Civilização Espetáculo, ele vai dizer para a gente que nessa perspectiva de espetáculo no mundo, tudo se constrói a partir do light. É uma civilização light, é uma literatura light, é produção cultural light, é tudo light. E por que é tudo light? Porque a gente não consegue mais algo que é substancial, algo que tenha concretude, que seja confronto para a gente. Tem gente que vai atrás de um Deus que amenize, um Deus que pareça mais com o gênio da lâmpada do que o Deus e Pai de Jesus Cristo, daquele que anunciou uma boa notícia e trouxe a realidade para a gente dizendo que quem anuncia boa notícia denuncia as mais obras da alienação, do individualismo e do orgulho e soberba humana, da híbris do ser humano. Quais são os maiores mandamentos? Amar a Deus e ao próximo. Talvez você não consiga decorar nem os 10 mandamentos, mas se você lembrar disso, desses 2 mandamentos, eu tenho certeza que você vai pensar 2 vezes antes de afetar quem está do seu lado. Vai pensar 2 vezes antes de pronunciar uma palavra contra alguém. Se você cuida da sua vida e da sua espiritualidade, cuide de que a sua espiritualidade resplandeça a vida e seja água viva para a vida do outro.